tema de hoje é pão, biscoito, bolachinha fit, bolachinha integral. Meu Deus, como eu fico perdida. Quando eu quero perder peso, a primeira coisa que vem na minha mente é: vou tirar o pão da minha vida, vou tirar o carboidrato da minha vida. Ponto número 1. Do que é feito, né? Qual é o macronutriente que está presente em maior quantidade nesses alimentos? No pão, na bolacha, no biscoito, é o carboidrato. O carboidrato, o que ele é? Ele é um macronutriente que faz parte do conjunto de nutrientes que nós precisamos para viver. Ok? Então, o carboidrato, ele é um gerador de energia. Ele que nos dá a energia para conversar, para falar, para pensar, para o nosso corpo funcionar. Então, o carboidrato, ele não é vilão. Ele não é vilão. O carboidrato é apenas um macronutriente. Lá no mapa do emagrecimento, você vai aprender os tipos de carboidrato, qual é o melhor, qual é o pior, como combinar o carboidrato para não ter tanto efeito, né, dentro do seu corpo. A questão é, nós precisamos de carboidratos para viver. E normalmente, quando você pensa, nossa, preciso emagrecer, você começa a retirar pão, retirar bolacha, retirar isso, retirar aquilo. Você entra numa restrição tão severa do carboidrato que você começa a ficar cansada, esgotada, sem energia, mal-humorada, e depois vem aquele efeito rebote, que é sentir o dobro de fome. Então, não é o caminho para o emagrecimento retirar o carboidrato, tá certo? De forma desmedida, sem estratégia. Isso não funciona. Tudo precisa ter um preparo, um acompanhamento e um equilíbrio para que as coisas funcionem. Então, pão não é vilão do emagrecimento. Mas hoje, essa live de hoje, nós vamos falar mais sobre carboidratos e tudo isso no mapa. Mas a live de hoje, nós vamos falar sobre trocas inteligentes. Entre o pão, bolacha, biscoito fit, integral, normalmente a gente chega no supermercado para colocar dentro da nossa casa, nós nunca sabemos qual é a melhor opção quando a gente quer emagrecer. Como lidar com esses produtos alimentícios no tratamento de emagrecimento? Vamos entender todo o processo. Vamos conhecer primeiro a composição dos alimentos. Por quê? Quem tem conhecimento se liberta daquelas amarras, daqueles mitos que te contaram sobre alguns produtos. Muitas vezes você deixa de consumir o seu pãozinho de manhã para consumir, por exemplo, bolachinha água e sal. Eu já vi muita gente consumindo bolachinha água e sal, bolachinha creme cracker, bolachinha fit, aquelas cheias de aveia, de chia, tudo isso pensando que está fazendo grande vantagem. E para o emagrecimento, não está fazendo grande vantagem. É trocar 6 por meia dúzia. Isso dói. Isso dói porque ninguém te conta isso. Ninguém te fala que você pode consumir esses alimentos se você combinar o teu cardápio. E que você comprar bolachinha fit não adianta nada. Eu vou te ensinar todo esse ponto e o porquê. Vamos raciocinar comigo, certo? Um pão francês, do que ele é feito? O pão francês é feito de farinha de trigo, vou colocar bem de maneira superficial, tá? Então, um pão francês, ele é feito de farinha de trigo, ele é feito de farinha, água, fermento, não é isso? Tem sal, açúcar e fermento biológico. Já a bolachinha água e sal, ela é feita também de farinha de trigo, açúcar, mas tem alguns ingredientes a mais. Vou colocar até na tela para vocês verem. Só um minutinho para a gente fazer comparativo aqui. Porque assim, aqui a gente fala e a gente mostra, entendeu? Não vou só falar, não. Eu quero mostrar para vocês como funciona isso. Se formos pensar nas calorias, né? A gente vai olhar aqui, ó. Você vai ver aqui comigo, ó. O pão francês. O pão francês, ele é feito de farinha de trigo, esse enriquecida com ácido fólico e ferro, toda farinha tá bom? Depois de algum tempo teve que se colocar isso aqui, ainda bem, né? Então, farinha de trigo, sal, açúcar e fermento biológico, é isso que é feito, ok? E aqui, já a bolachinha, ó, água e sal ou creme cracker, né? Farinha de trigo,
gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, emulsificante, lectina de soja, fermento químico e bicarbonato de sódio. Olha só. Olha o tamanho da lista de ingredientes da bolachinha água e sal. Se formos pensarmos em calorias, uma unidade de pão francês e 10 unidades de bolachinha água e sal. 150 calorias, 220 calorias, tá? 29 gramas de carboidrato, 35 gramas de carboidrato. 4 gramas de proteína, 5 gramas de proteína. 1,5 de gordura, 6,7 de gordura, tá certo? Isso aqui é para mostrar para vocês que a lista de ingredientes é mais importante do que essa composição aqui. Eu vou falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Entre esses dois alimentos, vou até tirar aqui agora, que vocês entenderam, né? Aí você vai me falar assim, Nutri, eu não entendi nada. Qual que é melhor, então, a bolacha ou o pão? Sempre eu vou mostrar para vocês a composição e eu vou falar a minha opinião com a minha vivência na prática aqui de 11 anos tratando pessoas que querem ficar magras. O pão francês, primeiro ponto, você tem que consumir alimentos que te dê prazer para que você consiga ter constância. E toda vez que você restringe, tira algo que você gosta da sua vida, você fica frustrada, você fica deprimida e dá vontade de comer o triplo depois. E eu não estou dizendo aqui que você vai poder comer tudo que você vê pela frente em todas as fases do emagrecimento. As fases são importantes. Mas eu estou falando para você que simplesmente tira o pão e coloca no lugar bolachinha, água e sal, pensando que tem água e sal naquilo lá. Tem gente que fala assim para mim, Nutri, bolachinha, água e sal dissolve na boca, não engorda não. Hã? Opa! Bolachinha, água e sal dissolve na boca, não engorda não. Isso é um absurdo. Tá vendo ali a composição? Então, além de ser feita de farinha de trigo, então vamos lá, o pão é feito de farinha, a bolacha é feita de farinha. Tem açúcar no pão, tem açúcar na bolacha. Ok? Tem gordura vegetal hidrogenada na bolacha. No pão não tem. Gordura hidrogenada é uma gordura artificial, que é prejudicial à saúde. Todas as bolachas têm gordura hidrogenada. Tem amido na bolacha. Você está comendo bolacha e levando amido? Amido é mais um tipo de carboidrato. Tem vários ali conservantes, emulsificantes. E vocês viram como o pão tem farinha de trigo, sal e açúcar e água? Poucos ingredientes. Então, no meu ponto de vista, e é real para o emagrecimento, vale muito mais a pena você consumir um pão francês do que consumir a bolacha água e sal. Bolacha água e sal não tem só água e sal. Ela tem farinha, ela tem açúcar, ela tem amido, ela tem gordura vegetal, ela prejudica os seus níveis de insulina, ela te deixa com mais fome e, além de tudo, eu duvido que tenha aqui alguém que goste de bolacha água e sal. Normalmente você compra porque quer emagrecer. E aí tudo bem, né? Não ter tanto prazer porque quer emagrecer. Agora vamos pular em outra troca inteligente. Outra troca. Tá, Nutri, eu já sei então que se eu gosto de pão e que eu vou comer, é muito melhor você comer o pão do que a bolacha. Ok. E quando a gente fala de bolacha integral, essas que tem hoje no mercado, hoje a gente chega no supermercado, tem a bolacha fit, a bolacha com chia, a bolacha com aveia, a bolacha integral, e a embalagem dessas bolachas tem sempre uma modelo magra, assim, ó, toda fit, entendeu? Para que você associe no seu cérebro a imagem da bolacha fit com você magra, que não tem nada a ver. Então, essas bolachinhas fit, integral, com sementes, isso é a maior enganação que te contaram. Presta atenção comigo, quem usa essas tais famosas bolachinhas integrais nos lanches da tarde ou da manhã, essas pessoas não conseguem perder peso. Eu prefiro que elas sintam o prazer de comer um pão de manhã ou à tarde do que comer essas bolachinhas. Eu falo que é a maior invenção, o maior modismo. Você gasta dinheiro e não adianta nada. Eu gostaria de te propor para você ler a lista de ingredientes
da bolachinha que tem na sua casa. Se você tem hoje uma bolachinha fit, uma torradinha fit, sobre torrada, essas coisas, a gente vai falar muito também no mapa, tá? Eu vou te ensinar todos os truques. Mas aquelas bolachinhas fit, bolachinha integral, bolachinha de aveia, bolachinha de cereais, bolachinhas que podem no emagrecimento. Isso não existe. De verdade, são falsos integrais. Você pode comer o normal mesmo. Você comer uma bolachinha integral para o emagrecimento faz o mesmo efeito que você comer uma bolachinha daquela marca lá, Maisena, tá? Que eu não posso ficar falando. Bolachinha Maisena, não pode, entendeu? É o mesmo efeito. Nossa, Nutri, mas isso é um absurdo. Não é um absurdo. Lê o rótulo. E aí, quando você lê o rótulo, você vai pensar, mas esse tem mais fibra. Mas esse tem mais gordura. Mas são detalhes tão irrelevantes no final do teu jogo que não interfere no seu emagrecimento. E aí, quando eu vou comparar a tabela de informações nutricional de um pão e de uma bolacha abissal, quem vence na qualidade é a bolacha, porque ela tem menos carboidrato, ela tem, às vezes, menos calorias, e aí você vai comparando e você fica tão perdida que você não sabe o que você faz mais. Aí eu penso na caloria, eu penso na gordura, eu penso no nutriente, eu penso na fibra, o que eu devo avaliar nessa tabela? E com o mapa do emagrecimento, vocês vão ver que tem dias que nós vamos trazer os rótulos aqui para mostrar para vocês como que lê os rótulos. E como que existe sim industrializado do bem, que você pode comer. Mas quando a gente fala de bolacha, o mais importante é o índice glicêmico de biscoitos e bolachas. É o tempo de absorção. Então, sabe aquelas bolachas que você coloca... Tem lugares que falam bolacha, tem outros que falam biscoito, né? Aqui em Minas Gerais, biscoito é de polvilho, normalmente, né? E bolachinha de farinha de trigo. Não sei se aí no teu estado é igual, né? Mas eu já vi que pode ser diferente. Quando você coloca um alimento na boca e ele dissolve com facilidade, isso não significa que ele não vai fazer você ganhar peso. Isso significa que a absorção dele é muito rápida, que ele não tem nada de fibra, pouco de gordura ou gorduras ruins, o que vai prejudicar a sua insulina, que é um hormônio armazenador de gordura. Você vai aprender lá no mapa comigo sobre a insulina. Não tem como você entender tudo isso hoje, porque isso aqui é um quebra-cabeça. Você vai aprender o que é a insulina e por que a gente tem que medir o índice glicêmico dos alimentos. Outro alimento que todo mundo fala é o biscoitinho de polvilho. Tem gente que senta e come um saco de biscoitinho de polvilho. Aquele biscoitinho sequinho. E me fala, Nutri, eu só como biscoitinho de polvilho. Aquilo lá não tem nada, só tem água. Só tem água, biscoitinho de polvilho? Ah, amiga, biscoitinho de polvilho é feito de polvilho. Polvilho é o quê? É um tipo também de carboidrato refinado. Comer biscoitinho de polvilho, você pode? Pode, mas você tem que entender que é um carboidrato que não vai te dar saciedade, porque ele não tem fibra, ele não tem gordura. E a gente tem que tomar cuidado em ler rótulos, não a frente colorida, mas sempre as letrinhas miúdas da lista de ingredientes. E aquela informação nutricional grande também, que foi criada para te ajudar a escolher bons produtos, de verdade, muito mais te confunde do que te ajuda. E nos nossos conceitos de emagrecimento hormonal, não se leva em conta calorias. Muito comum um alimento que tem maior quantidade de calorias ser muito melhor para o seu emagrecimento. Por quê? Porque a gordura é um macronutriente muito calórico. Porém, ajuda a transportar as vitaminas, ajuda a diminuir o índice glicêmico dos alimentos. Opa, não estou entendendo nada, Nutri. Fica tranquila que você vai aprender. Eu só quero que você entenda que tem algo a mais aqui. Se você ficar enchendo o seu carrinho de supermercado de bolachinha integral, fit, não vai adiantar nada. Então quer dizer que eu posso encher o meu carrinho integral de pão francês? Opa, não falei isso. Eu falei que é 6 por meia dúzia. É trocar uma coisa pela outra e tanto faz. Se você combinar um dia alimentar bacana, você pode sim incluir
tanto a bolacha como o pão na sua rotina. Mas vamos falar mais coisas aqui, que tem mais interessantes aqui. Uma unidade de pão francês equivale a 5 bolachinhas água e sal. O que sustenta mais? Um pão francês com manteiga, com queijo, ou comer 5 bolachinhas água e sal? É claro que é o pão francês. E é muito melhor. A torrada entra na questão do pão francês. Em comparação, é muito melhor você consumir o pão francês do que a torradinha industrializada. A torrada ainda tem um outro problema. Quem está acostumado a consumir torrada vai aprender no mapa o que acontece quando você come torrada. Eu não vou entrar muito nesse mérito, não. A absorção da torrada é muito mais rápida. Você desidratou o pão. Tirar a água do alimento é perigoso. É o mesmo que consumir fruta desidratada e achar que é fruta. Não, fruta desidratada não é fruta. Entendeu? Fruta desidratada, você tira a água da fruta. 2, né? Comparar o valor nutricional, sempre assim, pensar no que se é recheada, se não é, se é integral, isso é importante também. Olha aqui o verdadeiro significado do tanto faz, né? Dá vontade de mostrar essa imagem aqui, mas como tá com a marca, eu não posso mostrar. Existe aqui uma bolacha de chocolate. Tem nada de fit. Aquelas bolachas recheadas de chocolate, sabe? Sabe, né? Aquela comum, bolacha de chocolate. Versus uma bolacha compridinha também, que chama, o final é fit. Que aparece assim, verdinho e branco, sabe? Todos os dois são pacotes de bolacha. Um de chocolate recheado e um fit. Para o emagrecimento, de novo, é trocar 6 por meia dúzia. Os dois têm carboidratos refinados, os dois têm proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras, sódio, é praticamente a mesma coisa. Tanto faz você consumir uma bolacha de chocolate recheada do que consumir uma fit. No final das contas, se você comparar os rótulos, vai ver a semelhança nutricional entre elas. É trocar 6 por meia dúzia, ainda pagar mais caro, achar que pode comer à vontade por ser fit, porque a pessoa acha que pode comer à vontade porque é fit. Aí essa bolacha aqui eu posso comer um pacote. Esse também é um problema. A lista de ingredientes é o verdadeiro ponto. Quando a gente compara uma bolacha de chocolate com uma bolacha dita integral, nós vamos lá na lista de ingredientes dela, a gente vai ver que a bolacha fit, ela tem aveia, ela tem como segundo ingrediente farinha de trigo, açúcar, farinha de trigo de novo, gordura vegetal, mel, sal, fermentos, etc, etc. E o outro, o que tem? A mesma coisa, farinha de trigo. E o que vai te dar mais prazer? Então, o dia que você for comer uma bolacha, você come o que você gosta. Você não fica se enganando com fit. E aqui eu não tô falando para você que você pode comer bolacha 24 horas por dia. Eu só quero abrir os seus olhos que bolacha fit não emagrece. Que não tem nada de fit. Certo? Não tem nada de fit. Outro ponto interessante, né? É o investimento também, né? Biscoito de arroz. Biscoito de arroz, de verdade, é quase a mesma coisa que comer isopor. Ai, gente, fala a verdade se não é. De verdade. Eu sou assim, uma pessoa que gosto de comer bem, que gosto de sentir prazer. Biscoito de arroz e isopor dá gosto, sabor, prazer, é quase a mesma coisa. Concorda comigo? E aí a pessoa compra bolacha de arroz, você acha que é porque ela gosta ou é porque realmente ela quer emagrecer? Ela compra bolacha de arroz porque ela quer emagrecer. E bolacha de arroz, é feita de arroz. Quer dizer que você não pode comer? Não, mas você não precisa se enganar pensando que você pode comer muito, porque você está comendo basicamente arroz e sal. Pouquíssima proteína, pouquíssima fibra. Para mim, uma bolacha de arroz tem valor nutricional 0.
O ponto que vocês têm que entender é que não é a caloria. E não é porque é fit que é bom, que é bolachinha de arroz branquinho, que parece isopor, que é bom. O valor nutricional de uma bolacha de arroz é zero. É zero. E aí você acha bonito comprar bolacha de arroz pensando que vai emagrecer, porque tá na moda. Tá super na moda, né? Então, assim, a gente não dá conta de comer. Por isso, não se engane. Para melhorar o seu, para ajudar no seu emagrecimento, você precisa entender da composição e não ficar restringindo um e trocando pelo outro, que pode ser pior. A escolha por bolachas e biscoitinhos fit, zero, integral, com sementes, com fibras, com aveia. Não se iluda com esse mercado das bolachas para emagrecimento. Tem vontade de comer um carboidrato? Come então um bolo, pão, a bolacha que você sente prazer e equilibra o resto do seu dia alimentar. Porque não é o carboidrato que é o vilão, é o excesso de carboidrato o problema. O excesso, você comeu o dia inteiro só isso. A falta da gordura, a falta da proteína, a falta das fibras são problemas. E não o excesso de carboidrato. Não é só tirar o carboidrato e substituir por bolachinha fit que você vai conseguir ter emagrecimento. E isso na gôndola do supermercado é complicado. Outra questão muito clássica é o biscoitinho de polvilho, que eu já até falei, né? Ele é o caloria vazia, igual o biscoitinho de arroz. Biscoitinho de polvilho, gente, não tem vitaminas nenhum, não tem nutriente nenhum. Ele é pobre. Quer comer? Come por prazer. Então, mas você tem que lembrar que para emagrecer, se você consumir isso, não vai te ajudar em nada. Tá? Já o pão de queijo, comparado pão de queijo com biscoitinho, pão de queijo é muito melhor, porque pão de queijo, ele tem o quê? Gorduras boas, vai ovo na receita, vai gorduras na receita, vai queijo na receita. Se for comparar um pão francês com um pão de queijo, eu escolheria o pão de queijo para o emagrecimento, por quê? Não porque ele é de polvilho, porque tanto faz, mas sim porque ele tem mais queijo, mais gorduras, mais proteínas na composição. Mas claro que você pode também comer o pão com gorduras, por exemplo, com uma manteiga, com queijo, com ovos, com carne, que aí você equilibra também esse alimento. Já o biscoitinho de polvilho, a bolacha de arroz e as bolachinhas fits, elas são pobres nutricionalmente de natureza, porque não tem como você acrescentar nada. Então, elas são calorias vazias, que não servem para nada, que dissolvem na sua boca, absorção muito rápida, pico de glicose, aumenta a produção de insulina, armazena mais gordura no seu corpo. Todo esse processo, é claro, a gente vai explicar com muita clareza no mapa, com mais detalhes. Mas hoje, essa live de hoje, sobre biscoitos, bolachas e sobre troca inteligente, eu faço muito esses episódios de trocas inteligentes porque o mercado tem muitas ciladas. E às vezes a gente gasta muito, né? Com bolachinha de aveia e mel, tal fit, isso, e deixa às vezes de ter prazer. Então, um dia que eu tô com vontade de comer uma bolacha de chocolate, eu como bolacha de chocolate com açúcar, com farinha. Eu não preciso comer muito, mas eu posso comer. Esse radicalismo, esse exército de pessoas do diet, do light, do zero, do integral, isso é um mercado. E é um mercado que não te leva ao emagrecimento. Quanto mais esse mercado cresce, quanto mais as gôndolas de supermercado ficam mais vibrantes, coloridas, atraentes, fit, zero, mais as pessoas estão com sobrepeso e obesidade. Porque falta o conhecimento real sobre o que emagrece.